CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem pelo nosso canal do Facebook, nosso canal do Instagram. Sejam todos bem-vindos à Casa de Altivo Panfiro. Se tem alguém chegando a primeira vez, que essa seja a primeira de muitas. Que a paz do nosso divino Mestre amigo Jesus nos abençoe e esteja com todos nós. Eu vou começar dando alguns avisos da casa. Vou começar pela nossa programação doutrinária, convidando vocês que venham, que ainda não estão assistindo, vindo para os nossos estudos, que venham. Nós temos estudo na casa, gente, a semana inteira. O único dia que o estudo é fechado é na sexta-feira, que é o estudo dos trabalhadores da mesa mediúnica. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo, a gente tem estudo na casa. Tem na parte da manhã, começa às 8 da manhã. Na parte da tarde tem às 17, porque às vezes a pessoa não quer, e agora no inverno escurece muito cedo, e às vezes as pessoas não gostam de, quando anoitecer, estar na rua. Então, tem às 17 horas, dura em torno de 1 hora e meia, né, Luá? 1 hora, né? As lives têm a duração de 1 hora. E a gente tem também os estudos com os grupos, né, nas salas também. Então, a gente tem o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, tem livros estudo do livro de André Luiz, Dona Ivone Pereira. Então, estão todos convidados, gente, porque a palestra a gente ouve, mas a gente não pode tirar nossas dúvidas, fazer perguntas, e no estudo não. Você vai ter aquele grupo de estudo, onde você vai tirar dúvida, fazer suas perguntas, e o estudo ajuda muito a gente, porque a gente tem dúvida, a gente tem dificuldade, e ali é que a gente vai esclarecendo todos esses porquês que a gente tem, né? Então, estão todos convidados a virem para o nosso grupo de estudo. A gente tem o atendimento fraterno, acontece sempre depois da palestra. E se algum de vocês estiverem precisando de atendimento, é só ao final ficar sentadinho, a gente encaminha um trabalhador, um médium para conversar com vocês. A gente tem a nossa livraria também. Normalmente ela funciona após as palestras, e a livraria está muito arrumadinha, está com uma diversidade muito grande de livros da doutrina espírita. O nosso estudo da palestra de hoje, a gente vai dar continuidade ao Livro dos Espíritos, que é o que já é estudado no sábado. E a gente já está na terceira parte, a Lei Divina ou Natural, e a Eloá vai fazer o estudo de hoje, e as perguntas são da 638 a 648. E a sustentação do passe vai ser feita pelo Giovanni, esqueci, desculpa, Giovanni, falo tanto. Ossos do ofício. Pelo Giovanni, que vai fazer o estudo do Evangelho, que vai ser o item 14, perdão das ofensas, o capítulo é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. A nossa obra social hoje estava tão cheia, tão bonita, né? Tinha tantos assistidos, tantas crianças. E eu gostaria também de convidar vocês que viessem conhecer a obra social. E eu sempre falo que o grande perigo da obra social é entrar e não conseguir sair mais. Porque a gente entra, vem aqui para conhecer e fica apaixonado pelo trabalho, pelas crianças. É um trabalho muito gratificante. A gente sempre pensa que está ajudando aos outros, mas é a gente que é mais ajudado.
É um trabalho que realmente mexe muito com o coração da gente. Muito. A gente entra só para começar, para ver como é que é, e vai se apegando à obra social de tal forma que é muito difícil depois a gente sair. Então, estão todos convidados também para que venham conhecer a obra social. A gente pede também ajuda, sempre que puderem, com mantimento. Ali fora a gente tem a lista de todos os componentes da cesta básica, e a gente já está com 350 famílias, gente. E todo dia vai chegando mais. Todo dia vai chegando mais, porque está muito complicado. A gente está vendo aí direto a quantidade de desempregados, a fome, gente. Todo dia você só vê as pessoas reclamando mais. Não é reclamando, é comentando mais sobre a dificuldade no supermercado. E a dificuldade está para todo mundo. Está para todo mundo. Então, se para a gente que tem o trabalho, que tem o nosso salário, está ficando complicado, imagina para quem não tem nada disso. Então, se vocês puderem colaborar, nós ficaremos muito gratos. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou dar início à nossa leitura. Vou ler um trecho, que depois, na sustentação do passe, o Giovanni vai falar melhor. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Só se alguém, por favor, tiver com o celular, puder botar no modo vibra, se precisar atender, pode ir lá fora, tá? Para que não atrapalhe. O perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Vós lhes perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um dos ensinos de Jesus que mais deve impressionar a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com as da oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu aos seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limite. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos o esquecimento de si mesmo, que torna uma pessoa invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. Serás manso e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Ele não estará sempre a te perdoar? Ele conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar tuas faltas? Então, vamos agora fechar os nossos olhos, nos conectarmos com os nossos anjos guardiães e pedir ao nosso divino Mestre Jesus que nos ampare nesse momento, que esteja conosco, agradecendo por termos chegado mais uma vez à tua casa, Senhor. Agradecer a esses espíritos que aqui já se encontram desde tão cedo, preparando o nosso ambiente e nos recebendo com tanto amor. Agradecemos também ao Altivo, Antônio de Aquino, Meimei, a esses espíritos tão queridos ao nosso coração, por mais essa oportunidade de trabalho, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos na tarde de hoje. Que seja, então, em nome do amor, que seja em nome de Jesus, em nome de todos esses espíritos que sustentam a nossa casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, te pedimos, Senhor, a permissão para darmos início ao estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Graças a Deus, Senhor.
Eu vou ler, então, 2 questões para que a Eloá possa dar início ao seu estudo. E a primeira questão que eu vou ler é a questão 647, que fala sobre a divisão da lei natural. Kardec pergunta aos espíritos: toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? E ele responde: certamente esta máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, porém é necessário mostrar-lhes a aplicação do contrário. Do contrário, eles a negligenciarão, como fazem hoje. Além disso, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e esta máxima é apenas uma parte dela. Aos homens são necessárias regras. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Eu comecei pela última, e agora eu vou ler a que deveria ter sido primeiro, que é a 638. O mal parece, algumas vezes, ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até do seu semelhante. Pode-se dizer, então, que haja prevaricação à lei de Deus? E os espíritos respondem: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, porém, à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. E então, mais culpado por isso é o homem, quando o comete, porque melhor o compreende. E agora eu vou passar a palavra para a Eloá, para que ela possa dissecar melhor essas questões. Sou desastre. Tá bom? Pode. Uma boa tarde a todos. A gente fica muito feliz, né, de chegar aqui na Casa Espírita e sentir esse ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia. Então, o que eu desejo a todos vocês, que vocês possam sentir a presença amorosa, esse abraço desses benfeitores amigos dessa casa de amor. Mas, por outro lado, esses dias tivemos notícias muito tristes. Podemos dizer que nós, os cristãos, os verdadeiros cristãos, estamos de luto. Pois, no dia 22 de junho dessa semana, como todos já devem estar sabendo, foi cometido um assassinato. O assassinato de um bebê perfeitamente viável, com 29 semanas de vidas. Tudo isso devido a falsas interpretações da lei de Deus e até mesmo da lei dos homens. Ficamos aí muito chocados. Porém, no dia 24 de junho, tivemos uma notícia muito boa. A Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a lei que dava direito amplo a todos os estados de praticarem o aborto. Lei essa que foi concedida em cima de uma mentira, de uma falsa comunicação de um crime de estupro. Não estamos aqui para condenar nem apontar o dedo, porém, nós não podemos mais nos isentar da responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Bem e o mal. Parece fácil, mas não é. Por isso que Kardec deixou esse manual de sobrevivência aqui na Terra, o Livro dos Espíritos, e também essa nossa bússola, o nosso guia, que é o nosso Evangelho. E aí muitos se perguntam, mas poxa, coitadinha, né? Levantaram até uma hashtag aí, criança não é mãe, estuprador não é pai. Só esqueceram de colocar, criança não faz sexo. Essa menina de 10 anos,
né? E vemos aí muitas outras famílias que permitem essa sexualização precoce da criança, essa erotização de pequenas inocências. Tudo isso em prol de uma suposta maioria. E a gente começa a pensar, para poder estudar esses assuntos, né? Nós temos que recorrer também aos conceitos do mundo. Começamos a pensar sobre língua, sobre linguagem, sobre tudo isso que é utilizado para levar a gente por caminhos, às vezes, tortuosos. E a gente percebe que o conceito de língua lá, que eu não vou aqui repetir, está na internet, né? Mas o que, enfim, é o que vai fazer a gente conseguir se comunicar um com o outro. E através da língua, dessa unidade da língua, é que se constrói o conceito de uma nação. Por exemplo, o Canadá tem 2 línguas, né? Francês e inglês, e ali são considerados que tem 2 nações dentro de um mesmo espaço. E por que eu estou falando isso? Porque a gente pode perceber que ao longo desses estudos, ao longo da nossa vida mesmo educacional e dos nossos filhos, como que isso vem sofrendo um processo depreciativo, um processo em que a gente começa a pensar, por quê? Né? Essa reforma ortográfica da nossa língua portuguesa, tão amada língua portuguesa, começou lá em 2009, foi efetivada em 2016, né? E a gente começa a pensar. Agora vem esse movimento mundial, né, dessa chamada linguagem neutra, e que não atende, e que o objetivo é uma coisa tão despropositada, né, para quem realmente conhece, procura e vê, que não faz sentido isso, que a gente percebe que o objetivo é complicar, é confundir. Por quê? Porque quando a gente mesmo não consegue se entender um com o outro, quando a gente não consegue entender as palavras, como que a gente vai conseguir transmitir a nossa opinião, o nosso pensamento? Então a gente volta lá para o caso da menina, né? Claro, ninguém está passando a mão na cabeça de ninguém. Quando Jesus disse, amai o próximo, né, vosso próximo como a vós mesmos, a gente viu na 647 que a companheira leu, né? Ele em momento nenhum falou isso. Lembram lá da passagem da mulher adúltera? O que ele disse para ela? Mulher, onde estão os que te condenaram? É isso? Todo mundo lembra, né? Que quando ele falou, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Foi saindo todo mundo. Ela disse, não sei, Senhor, se foram. Ele disse, então vais e não tornes a pecar, para que não te suceda algo pior. Ele não falou, vem minha querida, vem aqui, isso mesmo, mulher tem que trair mesmo, porque o homem é tudo safado. Não falou isso. Ele repreendeu com amor, com disciplina, e disse, vai, segue, não tornes a pecar. E assim em todos os momentos. Então a gente tem que parar para se perceber como que está esse nosso ambiente, como que está o que nós estamos lendo, né? E a gente começa a pensar em um conceito muito importante, chamado de dissonância cognitiva. Não sei se vocês já ouviram falar. Essa dissonância cognitiva, ela é uma teoria que foi escrita por um psicólogo americano. E o que é isso? Esse psicólogo americano, lá em 1965, ele disse que quando a gente, né, acredita numa coisa e depois a gente percebe que a realidade factual do que está acontecendo é diferente daquilo que a gente realmente acredita, isso gera um desconforto. Aí, quando eu estava lendo isso, eu pensei, gente, mas isso tem tudo a ver com o espiritismo. Não é isso que acontece? A gente já viu lá, na semana passada, com a companheira que estava falando aqui, né? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que é contrário à lei de Deus. Onde está a lei de Deus? Na nossa consciência. No fundo, a gente sabe. E a gente sabe quando a gente está vendo que aquilo ali não está batendo com o que a gente tem dentro da gente, né? E a gente começa a pensar, mas aí, o que acontece? Ah, não, eu quero ficar bem na fita, né? Eu quero ver o que a maioria está pensando para ir atrás. Será que é a maioria mesmo? E aí, quando isso acontece, né, quando o indivíduo percebe, né, essa dissonância, essa diferença que tem entre o que a gente acredita e a realidade ali dos fatos,
isso gera um desconforto. E aí a gente começa a tentar fazer malabarismos semânticos, né? Arrumar aí as palavras, as coisas para se justificar. Por exemplo, um médico que fuma, sabe que fumar dá câncer, né? Geralmente, e fora outros problemas. Aí chegam para ele e falam, mas você não sabe? Não, mas é porque eu estou muito estressado, mas esse cigarro aqui não é muito ruim. E aí a gente vai arrumando uma série de desculpas aí para justificar o injustificável. E dentro desse conceito tem um outro também muito interessante e importante, chamado de espiral do silêncio. Espiral do silêncio foi uma teoria que foi feita, descoberta assim, né, em 1977, por uma cientista política alemã, chamada Elisabeth Noelle Neumann. E ela disse que o que acontece quando a gente chega num lugar, né, e a gente vê umas pessoas conversando, aí a gente vê que a maioria está com uma opinião X, que é diferente daquilo que eu penso. Vamos colocar aqui para a nossa doutrina, né? Nós somos espíritas, então nós temos os espíritas cristãos. E a gente chega lá numa festinha, estão falando isso, estão falando aquilo, e a gente, na maioria das vezes, a gente não tem coragem de falar. Não, meu irmão, não é por aí não, né? Aí a gente se cala. Ou então, às vezes, a gente até, é isso mesmo, né? Porque a gente não quer, né, muitas vezes, criar confusão, porque a gente não quer, né, sabe lá, a maioria pensa isso, eu vou ficar na minha. Mas aí, a gente se silencia, a gente se cala. E nós, os cristãos, estamos calados por muito tempo. Quantos de nós têm medo de se dizer espírita, de se dizer cristão? Quantos de nós têm medo e vergonha de ser bom? Claro que ser bom no sentido relativo, que como disse Jesus, bom só o Pai o é. Né? De falar, não, eu frequento o centro espírita, eu participo da obra social, me apaixonei, estou lá. Ah, não vai pegar bem, né? Os jovens principalmente, mais a questão dos jovens. E o que isso tem a ver com essa questão do bem e mal? Tem tudo a ver. Porque quando a gente começa a fazer esse movimento de começar a ver, será que realmente é a opinião da maioria? Nesse caso do aborto, né, nós vimos aí uma série de situações horrorosas, né? Mas ninguém divulgou o que é isso de verdade. Porque muita gente não sabe como que é feito o aborto de uma criança de 29 semanas. Ah, mas espera aí, Eloá, Kardec falou lá que se tiver risco de vida para a mãe, pode fazer o aborto. Risco de vida para a mãe. E os espíritos disseram a Kardec isso baseado numa ciência de 1857. Tanto nesse caso, quanto no caso do ano passado, de 2021, que foi uma menina de 10 anos também, que foi feito o aborto nela com 6 meses, a criança, todas as duas estavam em perfeito estado de saúde. Nessa de 2021, elas estavam sendo acompanhadas por médicos da AME, da Associação Médico Espírita. Estava tudo correndo bem. Mas como a Justiça do Espírito Santo negou, o movimento pró-abortista incitou a família, e aí foi lá para outro estado, e lá foi concedido essa situação. E a gente começa a pensar, um crime para apagar outro crime? 50% dos genes daquela criança são da menina. Né? E dessa, né, eu fiquei muito triste que eu vi também que era uma menina. É uma menina, né? E quanto esse espírito deve ter sofrido. E o quanto a gente deve ter se pegado pensando assim, ah, mas é porque não é sua filha. Se fosse sua filha, eu respondo, se fosse minha filha, eu estaria matando a minha neta. Então, sempre é sim a favor da vida. Nós não podemos mais fingir para ficar na situação, ou então dar uma de isentão, né? Chegar aqui na espiral do silêncio, eu não vou falar não, porque eu não quero criar confusão. Não estou dizendo para ninguém sair por aí panfletando, não é isso. Mas nós temos que nos posicionar, porque é chegada a hora. Já disse Kardec lá na Gênese, em 1868, os tempos são chegados. Não dá mais para ficar fingindo. Mas o mal, como diz a nossa companheira Dilane ali,
O mal, quando ele chega, ele é sutil. Ele usa aquele sapato, a Dianane diz, né? O mal usa sapatinho de algodão. Ele chega ali, sutilzinho, hashtag, vamos lá, criança não é mãe. Sabe? E aí vai. E a gente, sem querer, está ali curtindo aquilo. A gente, sem querer, está vendo aquilo. Está apoiando. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas o mal, quando ele se instala, ele é barulhento. Ele é bem barulhento. E aí faz a gente acreditar que quem está errado somos nós que estamos do lado do bem. Já se sentiram assim, coagidos? Já se sentiram pensando, puxa, mas só eu que penso assim? Não. Nesse caso do aborto, uma reportagem que eu vi, 79% dos brasileiros são contra o aborto. E o que a gente vê por aí? Um outro discurso das mídias, né? Lembrando que a mídia é neutra. É como dinheiro. Nós é que vamos dar aí o direcionamento do bem ou do mal. E nós também que temos que saber por onde estamos andando. O que nós estamos lendo, o que nós estamos compartilhando. Porque nós estamos criando comprometimentos futuros com esse tipo de vibração. Ah, tudo bem, só estou mandando para fulano, para ciclano. Eu estou vendo aqui. Né? Quando eu falei sobre essa questão do aborto aqui, né, quem quiser saber mais, que é importante, é triste, mas a gente tem que saber. Tem que ser dado nome às coisas certas. A gente não pode mais ficar fingindo e ficar escondendo. É um assassinato de bebês. Ponto final. Quem quiser, assista o vídeo O Grito Silencioso, do Dr. Bernard Nathanson, que foi, durante muitos anos, diretor de uma clínica de aborto e foi propagandista do aborto. Fez, ele com a equipe dele, mais de 75 mil abortos nos Estados Unidos, até o dia que chegou o ultrassom. E quando ele viu no ultrassom um bebê, ele descobriu, meu Deus, isso é uma pessoa. A partir daí, ele deu uma virada de chave na vida dele e se tornou um ativista pró-vida. E faz esses vídeos que eu acho que todo adolescente devia de assistir, né, explicando realmente como essas coisas acontecem. Porque nós temos que falar. Porque durante muito tempo também, nós, às vezes, querendo proteger nossos filhos, a gente não fala as coisas certas. E aí, eles acabam se deixando levar. Não, tudo bem, Kardec falou lá. Não. Kardec quis dizer que tivesse risco de vida para a mãe. Querem mais risco do que darem uma substância para uma menina bebê e o bebê morrer no ventre da pessoa? Cirurgia arriscadíssima. Então a gente tem que parar para pensar. Espera aí, eu estou de que lado ou eu estou no meio? Os tempos são chegados, não dá mais para ninguém ficar no meio. É a separação do joio e do trigo. Lembram lá? O Senhor deixou crescer lá o joio junto com o trigo. Mas ia chegar a época da ceifa, a época da colheita, o que ia se fazer? Ia tirar o joio e ia ser queimado. E o trigo ia ser lá colocado lá no celeiro do Senhor. Quem nós queremos ser? Não dá para a gente ser uma coisa e outra. A gente tem que se posicionar. E aí Kardec questiona aqui, né? O mal parece algumas vezes ser uma consequência da força das coisas. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até do seu semelhante. Isso é uma afirmativa de Kardec. Então, por exemplo, como o caso das guerras, né? A gente vê lá no Mundo Invisível e as guerras, né, de Leon Denis, o quanto, infelizmente, né, por questões mesmo da própria humanidade, teve que haver a guerra lá, porque senão, na Primeira Guerra, o movimento daquele império ali prússio ia tomar toda a Europa ali. E porque os alemães na época, né, não era nem Alemanha, eles iam fazer o quê? Aquele deus, eles cultuavam Odin, que era o deus bárbaro, o deus da destruição, o deus da discórdia. Mas lá na frente, a gente vai estudar na lei de destruição, falando especificamente sobre as guerras, por isso que eu não vou me estender muito hoje.
E aí continua Kardec, né? Pode-se dizer, então, que haja prevaricação à lei de Deus? O que é prevaricação? Quem é funcionário público sabe, né? Mas vamos lá. O que é prevaricação? Prevaricação é trair por interesse ou má-fé, desrespeitar ou não cumprir uma ordem, uma traição. Então, por exemplo, o funcionário público tem uma função, né, um policial tem uma função de tomar uma atitude perante a lei ali. E aí, o que ele faz? Ele finge, às vezes, que não viu que um cara está roubando. Ele está prevaricando ali, ele não está cumprindo a lei. Entendeu? Então, vai ter uma punição disso. Aí, o que os espíritos respondem? Embora necessário, como eu falei no caso das guerras, se fez necessário, o mal não deixa de ser o mal. Então, cada um vai responder de acordo com os seus atos, né? Essa necessidade desaparece, porém, à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. E então, mais culpado por isso é o homem quando comete, porque melhor o compreende. Então, quanto mais a gente vai compreendendo, mais a gente vai vendo essa noção de responsabilidade. Então não vou para o centro mais não, quero saber mais não quero aprender mais não. Piorou. Porque quando a gente tem a oportunidade do aprendizado e se nega isso, tanto do aprendizado mesmo material quanto do aprendizado espiritual, a gente vai responder por isso. Então, melhor é que a gente aproveite as oportunidades de estudo, né, de esclarecimento. Por isso que a companheira falou aqui, essa é uma casa que prima pelo estudo. Nosso patrono Altivo Panfiro sempre foi assim. O professor José Jorge, nosso querido companheiro que dá nome aqui ao salão, sempre foi assim. E o presidente da casa acompanha também esse raciocínio, porque é só o estudo que vai fazer a gente crescer. Né? Conhecereis a verdade vos libertará, já disse Jesus. Então aí, né? Mais culpado por isso é o homem quando comete, porque melhor compreende, a gente já viu, né? Questão 639. O método que se comete não é com frequência o resultado da posição em que nos colocam os outros homens? E nesse caso, quem são os mais culpados, né? Então, às vezes, me colocaram numa situação difícil, né? Vamos lá, a culpa é minha ou dos outros? Aí está colocando ali, né? O mal recai sobre aquele que foi seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam é menos culpado do que aqueles que o causaram. Então, às vezes, a pessoa está numa situação, foi colocada numa situação e, às vezes, não tem a verdadeira intenção de fazer aquele mal, né? Ele vai responder, mas, como na lei dos homens também, cada um vai responder de acordo com o seu grau de ação, de culpa naquele sentido ali, né? Na questão 640, aquele que não faz o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este? Aí os espíritos respondem, é como se o tivesse cometido. Tirar proveito do mal é participar dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se encontrando-a feita, dela se utiliza. É porque é a prova e que ele próprio a teria feito, se tivesse podido ou se tivesse ousado. Então, vamos supor que eu, né, não tenho coragem, falando eu, né, é uma figura, né, de linguagem. A gente está ali, a gente quer comprar um carro X, não tem dinheiro, mas aí eu sei que tem uma oportunidade ali com uma pessoa, né, que um carro que custa 100 mil, não, me dá aí R$1.000, 5 mil ou 10 mil, fica com o carro. Isso é contrário à lei de Deus e contrário à lei dos homens, não é isso? A pessoa entra no crime de receptação, compra uma coisa que ele mesmo dizendo, mas eu não sabia que era roubo. Tem que desconfiar, está barato por quê? Aí a gente começa a pensar, tem muito ladrão de carro, tem muito ladrão de... Mas aí vou lá na feira, num lugar tal, né, que eu sei que vende pneu, peça de carro, tudo isso, tudo aquilo, eletrodoméstico, tudo baratinho, baratinho. Não quero nem saber de onde veio. Lembra lá que eu falei para vocês, espiral do silêncio? Quero nem saber, não, porque eu não quero tomar parte naquilo ali.
Mas não adianta, porque está na nossa consciência, na nossa mente, de espírito imortal. Eu posso, nessa encarnação, estar ali, né, obstruído, né, pela matéria, pelo véu do esquecimento, mas no fundo a gente sabe, né? É igual criança, a gente vê a criança crescendo, daqui a pouco faz uma coisinha, aí ela olha assim para a gente, está sabendo que está fazendo errado, né? Quando você vai meter lá o dedinho. Então, a gente também é assim. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como ela falou aqui, né, a teoria da dissonância cognitiva, vai chegar um certo momento em que a pessoa não vai conseguir, vai ficar como se fosse no automático. Aí eu tenho um psicólogo canadense muito interessante, se vocês quiserem pesquisar depois no YouTube, o Jordan Peterson, né? Ele disse assim, né, primeiramente uma mentirinha, depois várias mentirinhas para dar suporte, depois disso um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então, mais algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. É isso que acontece muitas vezes, né? É isso que acontece. Voltando para cá, né? Na questão 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Você querer fazer o mal, mas não fazer naquela hora, né? É tão repreensível quanto estivesse fazendo mal? O que os espíritos respondem? Depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja fazer. Sobretudo, quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se o que falta é apenas ocasião, é culpado. Então, às vezes, a pessoa tem desejo, vamos supor, como eu falei nesse exemplo, de roubar um carro, quer um carro novo, não quer ter dinheiro para comprar, não quer... Enfim. Mas aí não tem ocasião dele fazer, porque às vezes não conhece ninguém, não conhece nada, como é que ele vai fazer isso? Então, ele tem a possibilidade, e não tem o quê? A ocasião, então ele é o culpado. Agora, aquele outro que sente, né, aquele ímpeto, não, mas aí já pensa, não, e aí já começa... É o espírito ali que está falando, né? A lei de Deus que está falando dentro dele. Não, olha lá, não vou. Então, às vezes é o anjo guardião, né? Dando aqueles conselhos, olha lá, não vai por aí não, né? E a pessoa acaba não cometendo aquele crime. Então, mais uma vez, a gente volta para aquela noção, né? Cada um vai ser dado segundo as suas obras. A gente vai responder de acordo com tudo que a gente tiver aí das nossas ações, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. A questão 642. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Então, eu não faço mal para ninguém. Faço mal para ninguém, não sei por que acontece tanta coisa ruim comigo, não faço mal para ninguém. Aí os espíritos respondem, não. Ué, mas não é só não fazer o mal? É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Aí, quando a gente lê isso, é bem forte, né? É preciso fazer o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito em consequência do bem que não tiver sido praticado. Então, se eu podia fazer um bem e não fiz, me omiti, e dali teve uma consequência, eu vou responder. Tem até também um crime de omissão. Então, a gente vê ali, a gente pode socorrer uma pessoa, a gente não socorre. Claro que a gente tem uma série de situações aí, uma série de variantes. Às vezes a gente tem que analisar bem a situação, mas de maneira geral, por exemplo, poxa, na medida do possível a pessoa pode trazer 1 quilo de alimento para cá, ou para outra obra social, ou ajudar com alguma coisa, não posso dar nada, eu não tenho dinheiro. Vem aqui, tem 2 braços, 2 pernas, vem para cá, ajuda lá na cozinha, ajuda na faxina, em qualquer coisa, o importante é ajudar. E aí a gente vê que se a gente às vezes não orienta uma pessoa, a gente vê um jovem
que às vezes não é nem nosso filho, mas é nosso vizinho, ou é sobrinho, tá? Né? E às vezes a gente vê com um comportamento ali diferente, que a gente sabe que aquilo não é bom. Aí a gente vai, não vou falar não. Hoje é moda isso, né? Que nem aquela questão, né? A questão das drogas, né? Então, não tem problema não, maconha não faz mal não. Faz sim, gente. Vamos pesquisar. Causar danos neurológicos, além de ser a porta de entrada de outras drogas, né? E aí, quando se vê, já se deixou levar. A gente vê famílias aí que estão com os valores subvertidos. E não é gente pobre, não. Tem também, mas não a gente pobre, não. A gente até esclarecida. Mas como que chega isso para ela? Como que ela vê, o que ela lê? E aí, porque, gente, hoje em dia, né, que quando a Elizabeth Noelle Neumann, né, Neumann, que fala, que não sei falar alemão não, mas já ouvi a menina falando, era assim, traçou essa espiral do silêncio, era numa época que não tinha internet ainda do jeito que é. Era 1977, não tinha internet nenhuma. E hoje em dia, o que acontece com a internet? Se eu tenho um programa de computador, eu tenho um negócio que eles chamam lá de robôs, que fazem um negócio de logaritmo, só quem entende de internet que vai saber, né? Eu não sei muito bem, não. Então, é levado aquilo ali, as pessoas pagam para uma notícia subir para o topo. Então, são uma série de mecanismos utilizados para falsear como maioria, falsear como consenso, né, a opinião da sociedade. Falso jornalismo. Né? Tem um outro livro, esqueci também agora o nome do outro livro, mas tem um jornalista americano, que foi colunista do New York Times, que ele escreveu um livro que é chamado assim, Acredite, eu estou mentindo. É muito interessante, ainda não acabei de ler, não, comecei a ler agora. E ele fala como que é feita a manipulação dessas notícias. Né? Por exemplo, quando você quer fazer, né, que a pessoa acredite naquilo ali, então que eles chamam de repetição. Você publica a notícia de manhã, café da manhã, no café da tarde, no almoço, diretamente, aquela exposição direta. Depois, também tem uma outra técnica. Você não vai para uma exposição direta, você coloca na boca de um personagem de uma novela, de um livro ali, passa como se fosse... Aí, de tanto que a gente vai ouvindo aquilo, daqui a pouco a gente já vai achando que é aquilo mesmo. Não, é legal, todo mundo fuma maconha, não tem problema não. Não, o que tem? Coitadinho, roubou um celular para tomar uma cerveja. O mal é sempre o mal. O bem é sempre o bem. Não tem meio termo. Questão 643. Há pessoas que, pela sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Será que existe isso? Que nunca possa fazer o bem? Não tenho dinheiro nenhum, posso fazer bem nenhum. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta jamais encontra oportunidade para isto. Basta estar em relação com os outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E todos os dias da vida oferecem a possibilidade a todo aquele que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, é ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o vosso auxílio possa ser necessário. Aí eu estava lendo aqui agora, me veio à mente uma amiga minha de muitos anos, que ela tem uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica, né, Giovanni? Fala assim, amiotrófica, né? Que é uma doença degenerativa, para quem não conhece, em que a pessoa fica lúcida, mas vai perdendo todos os movimentos do corpo. E aí ela tem minha idade, né, 50 e poucos anos. E aí, né, teoricamente, quem olha de fora não pode fazer o bem, né? Tem dificuldade, né, não anda mais. O que ela faz?
sabe, essas novelinhas espíritas, palestras espíritas, ela sai passando para todo mundo, ela cria grupo lá da vizinha dela, manda para a vizinha, manda para outro parente. Nisso, várias pessoas já leram, já ouviram da memória do suicida, gente que não é espírita, pessoal da igreja da mãe dela. Então, ela sai sempre divulgando aí a doutrina. Olha que trabalho lindo, não é não? E aí, outro dia eu fui falar isso com ela, ela nem tinha se percebido. E a gente aqui, com os nossos sentidos perfeitos, fica achando que precisa muita coisa. Não precisa, não. É só a gente ter o quê? Ser útil na medida do possível. Não estou podendo ir ao centro, estou com dificuldade financeira, estou com dificuldade de locomoção. Ore por nós. Ore pelos dirigentes espirituais e materiais da casa. Ore por nós médiuns. Nós não somos infalíveis. Estamos aqui todos nós de boa vontade, mas temos muitos defeitos. Muito mais que todos vocês que estão nos assistindo juntos. Somos profundamente devedores. Mas nós já estamos aqui querendo acertar. Não é isso? Querendo ser útil. E isso que é importante. E a gente começa a pensar, né? Não precisa a gente fazer grandes gestos, né? Doar muitos, financeiramente falando. São pequenas coisas, são pequenos detalhes que fazem aí a diferença, né? Questão 644. O meio no qual algumas pessoas encontram-se colocadas não será para elas a origem de muitos vícios e crimes? Olha a pergunta que Kardec fez naquela época, em 1850 e pouco, né? Que esse aqui foi publicado em 1857, então ele fez antes. Sim, mas há ainda aí uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Gente, isso aqui é perfeito, porque é claro que a gente sabe a dificuldade que a gente trabalha na obra social, né? Eu atualmente não estou trabalhando mais diretamente, mas todo mundo que está aqui, que trabalha na evangelização, que trabalha com as mães lá atrás, não é fácil, gente. As comunidades aqui. Tem pessoas que moram em situação de uma miséria que você nem acredita, que a gente nem acredita, só vendo. A gente não fica assim, meu Deus, a gente chega, não é possível, né? Mas isso significa que necessariamente vão cair para o mal? Então, olha lá, o Espírito escolheu muitas vezes muitas vezes a expiação. Sim, pode ser, né? Porque quando o Espírito escolhe uma prova é porque já tem já um entendimentozinho. Muitas vezes é expiação, sim, né? Usou mal da riqueza, usou mal da situação em que se estava e realmente às vezes vem numa situação assim complicada, né? Mas, às vezes, é muita prova para o espírito, né? Ele quis expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Então, quem somos nós para julgar as pessoas? Mas, por outro lado, também, nós não podemos achar, porque nasceu na comunidade, na favela, vai ser criminoso. Não é isso. Quantos criminosos aí, que eu não vou citar o nome, são filhos de famílias muito abastadas? Tem até um famoso aí que a televisão fez até um seriado da história dele romantizado lá, entendeu? Simples assim. Por isso a importância da gente estar trazendo esses jovens para a doutrina espírita, porque só a doutrina espírita que vai explicar essas coisas para eles, porque não dá para entender na cabecinha deles, por que eu sou, a cabeça deles lá, que eles vivem direitinho, por que eu não tenho isso e o fulano tem aquilo? Por que eu nasci nessa situação e o outro nasceu na riqueza? Então, eles não conseguem entender muito bem. As outras religiões são boas. Todas as religiões cristãs que levam ao bem são boas, têm seus méritos. Mas o Espiritismo é o único que explica essa relação entre passado, presente e o futuro, né? Então, não quer dizer a pobreza que a pessoa está fadado a tomar o caminho do mal. Vai ser escolha do espírito. É mais difícil, é mais trabalhoso. Sim, com certeza.
Questão 645. Quando o homem se encontra, de certa forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Continuando dentro desse raciocínio. Está reencarnado na comunidade, numa família que todo mundo bebe, todo mundo se droga, a criança nasceu naquele meio ali. Então, é um arrastamento irresistível, necessariamente vai ter esse mesmo fim que os pais, que os irmãos, que todo mundo ali. Arrastamento, sim. É complicado, difícil. Irresistível, não. Não existe arrastamento irresistível, a não ser para o bem. Quando a gente decidir, nós espíritos imortais, seguirmos o caminho do bem, não tem volta. Né? Lembrando lá do livro Libertação, do companheiro Gregório, para quem já leu Libertação se lembra, né? Era o diretor lá das trevas, o mãe da chuva das trevas lá. E aí, chegou uma certa hora que ele começou a ficar entediado do mal. Entediado de tanto mal. Foi exatamente aí o ponto de inserção que os espíritos conseguiram chegar nele, né? Através das preces da mãe dele, de anos e mais anos e mais anos. Então a gente vê aí, né, que irresistível não. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo tiveram por missão exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Quem de nós sabe se nessas crianças que nós muitas vezes julgamos, né, não estão reencarnados grandes espíritos, grandes médiuns, que ajudaram muito essa casa e a todos nós? Quem sabe se na obra social não está reencarnado aquele meu parente lá de trás? Né? Questão 646. O mérito do bem que se pratica está subordinado a certas condições? Ou melhor, a diferentes graus no mérito do bem? Respondem os espíritos. O mérito do bem está na dificuldade. Nenhum mérito há em fazê-lo sem esforço e quando nada lhe custa. Deus leva mais em conta o pobre que divide seu único pedaço de pão do que do rico que dá apenas do seu supérfluo. Disse-o Jesus a propósito da moeda da viúva, lá daquele passagem do óbolo da viúva, né, que todo mundo já lembra. Então, quanto maior dificuldade a gente tiver de fazer o bem, mais a gente vai ter o mérito. Isso é bom, né? A gente lembrar, a gente até enriquece. Aí a gente está na nossa vida, aquela situação, aí não tem isso, não tem aquilo, aí a gente vai, está difícil vir para o centro, a gente, né? E pega trânsito, pega ônibus, né? As pessoas em outras religiões também, em outros lugares, também têm suas dificuldades, né? Hoje eu estava vendo até um negócio que apareceu no YouTube lá, de um grupo lá de católicos que estavam fazendo umas orações, eu fiquei assim, poxa, que legal, oração é sempre bom. Temos que orar uns pelos outros, temos que orar pelos nossos políticos, sim, temos que orar pelo nosso presidente, sim, independente do meu pensamento político. Porque se nós estamos aqui passando o que nós estamos passando, por acaso é que não é. A gente tem relação com isso aqui. E aí eu começo a pensar, só agora que eu comecei a pensar nisso, é uma coisa da minha cabeça, eu não sei nem se eu estou certa, mas é que agora que eu estou começando a entender esse conceito que o Emmanuel quis trazer lá. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha a nossa posição aí, perante esse mundo em que se esqueceram de Jesus, esse mundo em que em certos lugares você é caçado porque você fala de Jesus, você é caçado e é obrigado a certos posicionamentos. Você é constrangido em seus direitos e não pode falar. Então, antes que isso aconteça aqui conosco, nós, os cristãos, temos sim que ser firmes. Não é ser agressivo, mas sermos firmes. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal.
A gente, agora, lá na questão 932, que a gente só vai estudar lá nas penas e gozos terrestres, no finalzinho do Livro dos Espíritos, mas que eu trouxe aqui, que eu achei bem importante, o Kardec pergunta aos espíritos: por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência dos bons? É o que a gente vê hoje em dia, né? Aí os espíritos respondem assim: é pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes, os bons, o quiserem, tomarão a frente. Então vamos tomar a frente, nós, os cidadãos de bem. Não é isso? Porque lembrando lá a nossa amiga Dilane, o mal vai chegando tímido com um sapatinho de algodão, mas quando ele se instala é aquele estardalhaço. E como vai lá nos meios de comunicação e faz e acontece, e manipula, e quando vê, eu estou ali clicando naquele curtir daquele vídeo horroroso. Ah, não, mas todo mundo faz, eu quero ficar bem na fita, né? Nesse dia. Não sei nem se os jovens falam mais isso hoje em dia, mas na nossa época, né, Luciana? A gente fala, é isso. O mal é sempre o mal, o bem é sempre o bem. Então a gente tem que estar muito atento a isso. E que valores nós estamos passando para os nossos filhos? Ou também, que valores eu não estou passando para os nossos filhos? Eu estou simplesmente entregando um celular para ele e deixando à vontade aí para não me perturbar, porque eu quero ver minha novela. Ah, não me perturba, não, que eu quero ver meu negócio, você vê seu negócio. E aí, geralmente, o filho tem lá o quarto dele e fica ali. Ah, está seguro, não está na rua, mas o que aquele adolescente, aquela criança está fazendo ali na internet? É a nossa responsabilidade. Não só com os nossos filhos, mas com os nossos netos, com quem tiver ali ao nosso alcance. Nós somos os discípulos do Cristo. Todos nós, não é a primeira vez que nós ouvimos falar dele, não é isso? Jesus já preveniu: eis que vos enviarei como ovelhas em meio a lobos. Mas o pastor não perde nenhuma das suas ovelhas. Então, a gente tem que ter a esperança, porque os que estão fazendo a propaganda que o mal faz, vai dar tudo errado, vida futura não existe. Existe sim vida futura. Está aí uma série de relatos, de várias psicografias para provar. E quando a gente é tirado da gente a esperança, a certeza da vida futura, a fé, a gente se torna instrumento fáceis nas mãos dos espíritos que querem a nossa destruição. Né? Esses espíritos que trabalham a favor do aborto, o que eles querem? Que não nasça mais ninguém. Além, é claro, de outras razões aí sociopolíticas, razões financeiras, porque muitos remédios e produtos de beleza são feitos de células de fetos e etc. e tal. Mas por quê? Porque eles sabem, porque o mal também é inteligente. Eles sabem que a gente só consegue fazer a reparação, a gente pode estudar no plano espiritual, mas a reparação só se dá na carne. Então a gente tem que estar atento. Sempre lembrando da figura do Mestre Jesus. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Que o Senhor Jesus abençoe enormemente vocês, suas famílias, a nossa casa espírita, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, todo o nosso planeta. Graças a Deus. Obrigada, Eloá, pelo estudo. Nós vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu gostaria de pedir aos médios que se coloquem, por favor. Vocês que vão receber o passe, vamos agora fechar os olhos, se ligar aos seus guias espirituais. Muito importante nesse momento que a gente se ligue e peça para que a gente possa receber os fluidos necessários para o nosso refazimento. Pedir ao nosso médico maior, Jesus, aos nossos anjos guardiães, que estejam conosco, aos médiuns
que possam doar o melhor dos seus fluidos para esses nossos irmãos. Que nós possamos, nesse momento, receber tudo o que nos for necessário, com a ajuda da espiritualidade amiga. Graças a Deus. Perdoar. Perdoar, tanto por palavras como por ações, não é tarefa fácil. Se fosse fácil, o perdão não teria mérito. O perdão é filho do dever e da vontade. Filho do dever nos obriga, filho da vontade nos responsabiliza. Assim, o perdão nos eleva às culminâncias da humanidade. Aceitamos o perdão e perdoamos. Somos livres para novas atividades, pois o perdão liberta. Aceitamos o perdão e perdoamos. Perdoar 70 vezes 7 é perdoar infinitamente. Misericordiosos, somos abençoados e somos aceitos pela misericórdia divina. Encontramos a felicidade na liberdade que o perdão nos oferece. São asas que nos elevam ao céu. Flutuamos acima das tempestades e sentimos o sol de Deus. Leves e iluminados, entramos no paraíso. Ficamos quites com a lei, e os laços que nos unem às criaturas de Deus são os laços de amor. Misericórdia eu peço, e não sacrifício. Essas são palavras de Jesus, referindo-se à vontade de Deus. Que saibamos usar do amor e do perdão sempre, infinitamente, 70 vezes 7, como disse Jesus. Perdoar é amar. O amor é pródigo como o perdão. Perdoar é uma obra do amor. Amar infinitamente é perdoar a todos. Perdoar é tarefa de aceitar a imperfeição do outro. Não podemos conquistar a paz com aquele que não perdoa. Saibamos amar e perdoar. Saibamos ter a paz íntima. Saibamos implantar o reino de Deus em nós e em torno de nós. Amor e perdão andam juntos. Um liga-se ao outro pelos laços da razão e sentimento. A sensibilidade apurada atua sobre a razão, e o laço do amor e o perdão unem as criaturas. Saibamos perdoar 70 vezes 7. O perdão é prática de caridade, e o amor é caridade em ação, e o perdão é ação em amor. Quando perdoamos, o coração trabalha melhor e vivemos mais. Perdão em ação é ação para o bem de si e para o bem do outro. Que o Senhor sempre nos inspire para o bem, que o Senhor sempre nos inspire para o perdão das criaturas, que possamos cultivar o amor, perdoando hoje e sempre, tantas vezes quanto for necessário. Perdoar 70 vezes 7 cada erro, cada débito, cada atitude que o próximo tenha para conosco. Perdoar 70 vezes 7 cada dificuldade que nós tenhamos para com o próximo. Perdoar a nós mesmos é ato de caridade para conosco. Perdoar ao outro é ato de caridade para com toda a humanidade. Que saibamos viver hoje e sempre o perdão em nós, para o outro e para nós. Obrigado, graças a Deus. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, irmão tão querido, espíritos amigos aqui presentes, mais uma vez, Senhor, te agradecemos
por tantas bênçãos, por tanta misericórdia. Que nós possamos, Senhor, continuar firme no propósito de melhorarmos cada vez mais. Dai-nos força, Senhor. Sustenta-nos nas nossas dificuldades. Que nós possamos, nos nossos piores momentos, elevar o nosso pensamento a Ti e assim nos fortalecermos. Gratidão, Senhor, por termos chegado mais uma vez a essa casa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho. Agradecimento a esses espíritos que amorosamente nos abraçam, nos carregam, tolerando as nossas imperfeições, nos aceitando com tanto amor, da forma que ainda somos. Estamos gratos a esses espíritos que aqui se encontram, prepararam o ambiente, nos receberam, ajudaram no nosso estudo, nas nossas palavras. E agradecido que estamos, Senhor, te pedimos que nos acompanhe no retorno aos nossos lares. Agradecemos ao altivo, ao professor José Jorge e a essa coluna de espíritos que amorosamente sustentam a nossa casa. E pedimos a Jesus, nosso mestre, nosso irmão amoroso, mas acima de tudo, Deus, te pedimos, em nome do teu amor, a permissão para encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.